Olá YouTube, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas têm, que me fazem muitas perguntas sobre um certo assunto do web vizinho, então eu vou tentar pelo menos esclarecer as vossas dúvidas enquanto eu faço a minha skincare. Hoje não me vou maquilhar, vou fazer só a minha skincare, vai ser uma coisa bem básica mesmo e vamos falar aqui, ter uma conversa. Eu espero mesmo do fundo do meu coração que eu consiga esclarecer as vossas dúvidas. Vou colocar aqui uma fitinha que eu não sei onde é que está. Encontrei. Eu prefiro colocar assim uma fitinha para os cabelos não me atrapalharem. E então, vamos a isso, sem mais enrolação. Eu poderia perfeitamente ter colocado uma caixinha de perguntas ou abrir alguma coisa nas minhas comunidades das redes sociais, mas eu sei exatamente quais são as vossas dúvidas, o que é que vocês querem saber, portanto eu vou direto ao ponto. Eu no outro dia estava a fazer live e muita gente começou por perguntar sobre o meu novo trabalho, onde é que eu trabalho e tudo mais, e eu começo já por esclarecer e deixar bem claro que eu não gosto de expor não só coisas profissionais hoje em dia, mas eu já não gosto de expor tanto a minha vida, tanto familiar, aliás nunca expus a minha vida familiar, quanto o meu relacionamento, e sobre o trabalho inclui-se muito. Eu não gosto de expor, não é por mal, não é por ter medo de algo. Vocês perguntaram muito se eu tinha medo que vocês soubessem onde é que eu trabalhava, algo assim, e não, é mesmo uma opção minha resguardar mais algum tipo de informação, sabem? Vocês sabem que as pessoas são muito maldosas e a partir do momento em que vocês se tornam alguém público, não digo que eu seja alguém assim muito público, não é? Mas quando tem alguma visibilidade, vocês sabem que as pessoas começam a querer intrometer-se demais, saber demais, e vocês meio que acabam por não ter assim tanta privacidade. Então eu hoje em dia prezo muito por a minha privacidade, esse tipo de coisas, e eu prefiro assim. Não é receio de nada, não é medo, não tem nada a ver com isso, não é vergonha. Vocês perguntaram muito se eu voltei para o Auchan, não voltei, mas caso houvesse essa hipótese, caso fosse necessário, eu não teria vergonha, eu não teria medo, eu não teria nada disso. Se tivesse que ser, eu faria e não iria ter vergonha de vos contar. E eu não estou em nenhum supermercado, vocês também perguntaram muito, não estou nessa área. É uma área completamente diferente de tudo o que eu já tive, tudo o que eu já pensei ter. Literalmente muito diferente. Não é com atendimento ao público. Vocês comentaram muito de, mas e se for atendimento ao público, as pessoas vão te reconhecer, vão saber que estás ali e tudo mais. E não é atendimento ao público, ninguém vai reconhecer. Podem reconhecer onde eu estou, mas não por ser atendimento ao público. É se forem meus colegas. Só isso. Outra questão que fizeram muito é, então, mas tu não ias viver das redes sociais, tu não ias tentar, o que é que deu errado? Precisavas de dinheiro, não estavas a conseguir lucrar, esse tipo de coisas, sabem? E gente, eu não arranjei um trabalho por eu ir procurar, é a primeira coisa que eu vos posso dizer. A segunda, não foi por estar a dar errado, simplesmente tiveram outros motivos. Eu vou explicar. Eu sempre fui uma pessoa que conciliou a internet com o trabalho comum. Eu tinha rotina e horários para tudo. Eu tinha horário para entrar, horário para sair, horário para comer, horário para gravar, porque eram os meus tempos livres. Então a minha rotina era sempre essa. E foi meio que um choque eu não ter uma rotina. E também o facto de eu não ter uma rotina foi culpa minha, porque eu não incuti isso em mim. Eu não me disciplinei a isso, sabem? Então eu não tinha horário para acordar, eu não tinha horário para gravar, eu não tinha nada disso e meio que eu não estava com essa motivação e foco, essa vontade, sabem? Então eu digo que nisso a culpa foi minha. Não vou estar aqui a inventar nada porque a culpa também foi minha. Também não estava num bom momento, eu estava muito frágil psicologicamente e daí eu não me conseguir focar, não conseguir ter disciplina. Então houve um dia, eu vou contar-vos literalmente mesmo como tudo aconteceu. Houve um dia em que eu estava na casa do meu namorado e eu estava a ter uma conversa com ele. Expliquei-lhe que eu estava a precisar de arranjar um trabalho, não pelo financeiro, obviamente toda a gente precisa de dinheiro, mas não era esse o intuito. Era mais pelo meu psicológico e voltar a ter uma rotina. Voltar a sentir-me eu. Não que eu não me sinta hoje em dia cada vez sinto-me mais eu, mas naquele momento eu precisava de me sentir mais eu, porque ainda era tudo muito recente. A minha saída do trabalho,
não ter uma rotina. Eu precisava disso. E como eu estava muito sensível psicologicamente, eu sentia-me um pouco mais abalada. Então eu precisava de fazer algo. Ter um horário para entrar, um horário para sair, conviver com pessoas. Eu estava muito habituada a conviver com muita pessoa diariamente, lá está, eu também trabalhava com atendimento ao público, eu estava habituada a estar sempre com os meus colegas todos os dias, meio que isso acabava por ser uma distração para o meu psicológico. E então eu tive essa conversa com ele, inclusive até comentei que eu estava a pensar muito em experimentar trabalhar no Starbucks, porque eu acho que é algo diferente e eu adoro bebidas e o interesse em fazer, em aprender. Eu estava com essa vontade. Não digo que trabalhar no Starbucks seja fácil, tá bem? Quem trabalha no Starbucks eu peço imensa desculpa, não só querer dizer isso, só acho que deve ser algo interessante. E nesse momento eu recebi uma mensagem, inclusive foi da minha antiga colega do Auchan, de uma das minhas antigas colegas, a perguntar se poderia dar o meu número a uma amiga dela, que ela tinha uma proposta de trabalho. Nesse exato momento, para vocês verem o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é perfeito, o quanto Deus trabalha nas nossas vidas no momento certo. Foi literalmente nesse momento, quando eu acabei de ter a conversa com o meu namorado, que isto aconteceu. Então, eu disse que sim, que ela poderia dar o meu contacto. Eu ouvi a proposta, fiquei assim interessada e marquei uma entrevista. Fui à entrevista, o meu namorado até foi comigo. Interessou-me, eu experimentei, fiquei um mês a experimentar e eu gostei do ambiente, gostei dos meus colegas, gostei do trabalho, adaptei-me bem e eu fiquei. Entretanto, já estou lá desde o fim de agosto, nós já estamos em abril, já estou lá há algum tempinho e foram estas as razões que me levaram a aceitar um trabalho, não procurar. Eu aceitei, eu gostei, eu tenho gostado e estou novamente a tentar conciliar o YouTube com o emprego. Não que quando eu comecei o YouTube eu estivesse no emprego, porque eu já estava de saída do Auchan, mas, gente, eu sinto que essa paragem aqui no YouTube foi necessária. Tudo acontece com um motivo, uma razão. Nós todos temos o nosso tempo, o nosso momento, portanto eu sei que essa paragem foi muito necessária. Eu sei que recomeçar é muito mais difícil do que começar, mas eu sei que eu tenho que ter foco, disciplina e se eu me empenhar vai dar certo. Aliás, já deu certo, eu já tenho uma boa comunidade, não digo aqui, mas no meu aplicativo, que sempre será o TikTok, e eu sei que eu vou conseguir converter esse meu público para aqui e se eu me esforçar, eu sei que irei conseguir crescer, como tudo na vida, se nós nos esforçarmos, dedicarmos e fizermos tudo com amor, com o nosso coração. Tudo dará certo e se entregarmos os nossos planos, acima de tudo, a Deus. Porque Ele está sempre a olhar por nós, sempre a guiar-nos, sempre a caminhar e iluminar a nossa vida. Portanto, eu acho que consegui esclarecer assim a maioria das vossas dúvidas. Não me lembro assim de mais nada. Eu acho que referi mesmo o mais importante e mesmo o que vocês mais falam e tocam, que são esses assuntos, esses tópicos, que eu às vezes até acho assim um pouquinho engraçado, de vocês pensarem que eu tenho vergonha de dizer onde trabalho, que eu tenho receio, se eu voltei para o Auchan e tudo mais. Acho que até nesse aspecto vocês não me conhecem assim tanto, porque eu nunca tive vergonha de nada, eu sempre expus a minha vida, nunca tive vergonha de mostrar literalmente nada, portanto, se eu tivesse que o fazer, eu faria, se tivesse que voltar, não iria ter vergonha. Mas sinto que esta paragem, pelo menos aqui no YouTube, foi muito necessária. Eu tinha saudades de gravar. Quando eu voltei a gravar, eu até fiz um vídeo para o meu TikTok em que eu perguntei-me a mim própria o porquê de eu ter parado. Porque nem eu sei. No fundo, eu sei que era uma fase em que eu não estava tão bem. Mas depois, por outro lado, penso, eu poderia simplesmente ter dado a volta por cima e continuado. Mas, gente, cada coisa tem o seu tempo e quando não é o tempo de isso acontecer, isso não vai para a frente, por mais que vocês tentem. Ele é que manda. Se ele não quer, se ele acha que não estão prontos e preparados naquela altura, vocês não vão conseguir, por mais que queiram, não vão conseguir. É a mesma coisa que quando há alguém para ser vosso, por mais que vocês tentem ao máximo não aceitar, quando é dele, vocês não mandam. Vocês não mandam, tanto para ser vosso como para não ser. Portanto, eu sei que aquela paragem foi uma fase, foi necessária, eu consegui ter novas experiências, encontrar um novo eu, entre aspas. Porquê? Porque
eu sinto que desde essa altura até agora eu já mudei bastante, gente. Mudei muito, 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 muito. É normal, nós crescemos e ficamos com mais maturidade. Também conforme a vida avança ficamos com mais responsabilidades e há situações que acontecem que nos fazem crescer ainda mais. E de lá para cá, gente, aconteceu tanta coisa que me fez crescer tanto. E lá está, é isso. E agora até consigo ver assim um pouquinho as redes sociais com outros olhos, consigo não me comparar tanto, consigo estar mais focada, sabem? E agora que eu voltei, eu não tenciono parar. Eu sei que é difícil, a jornada ainda é muito longa, mas com a vossa ajuda, com o vosso apoio, vocês estando aqui do meu lado, eu sei que se tornará tudo muito mais fácil. Também sinto que com o facto de eu estar a crescer e ganhar mais maturidade, o meu conteúdo também muda-se um pouquinho. O que eu assisto também mudou um pouquinho. Então eu considero que isso também influencia um pouco, mas no bom sentido. Eu gosto de algo agora mais complexo, eu não gosto de conteúdo assim tão... Não é desorganizado nem à toa, mas um conteúdo mais detalhado, com uma edição assim um pouquinho mais complexa, e acho que isso também faz diferença no vosso... Não sei se posso dizer bem foco, mas acho que inclui também, porque vocês depois veem o vosso trabalho, veem a gravação, veem a edição, começam a gostar do que vocês estão a fazer e também dá mais vontade de continuar. Acho que eu estou numa boa fase, em que eu estou motivada, em que eu estou disposta mesmo a conciliar as duas coisas de verdade. E obviamente que o meu objetivo não é conciliar para sempre. Eu sei que é uma fase. Eu quero estar aqui nas redes sociais, eu quero estar aqui sempre com vocês, dedicar-me cada vez mais, evoluir e fazer disto mesmo o meu trabalho daqui para a frente. E não tem mais o que eu possa dizer, gente, porque nestas férias, eu estava de férias, minhas férias terminaram ontem, eu vi mesmo, não que eu já não soubesse, mas tive mesmo a consciência de que o que eu amo é fazer isto, é estar aqui. Até fiquei um pouquinho nostálgica porque eu sei que quando eu estou a trabalhar eu não consigo dar tanta atenção às redes sociais e perco um pouco o foco porque é muita coisa ao mesmo tempo e depois é cansaço também. Acabo por me desviar um pouquinho do meu objetivo. Eu não tenciono que desta vez isso aconteça e espero que vocês estejam aqui deste lado para me ajudar e acompanhar. Já estou a falar demasiado. Eu sou assim, gente, também gosto de falar aqui no YouTube e gosto de pôr vídeos aqui mesmo por isso, porque eu sinto que eu posso falar aqui mesmo, sabem? Nos outros apps é algo mais rápido e aqui eu posso expressar-me como eu gosto com vocês. E é isso, não tem mais que eu possa dizer. Acho que esclareci as dúvidas assim que vocês mais têm. Se tiverem mais dúvidas podem deixar nos comentários, eu irei esclarecer. Estarei aqui à vossa disposição para tal. As coisas básicas que vocês já sabem: deixar um like, subscrever o canal, ativar as notificações, seguir nos apps vizinhos. E é isso, vou me despedir de vocês. Um beijo e tchau!